Olá, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Que honra e que privilégio é para mim quando nós nos encontramos aqui todos os dias e sempre ao redor da palavra, tendo essa comunhão poderosa ao redor da verdade da Escritura. Nós somos um povo feliz, um povo alegre, porque em nosso coração está morando o grande e poderoso Deus, a grande fonte da vida eterna. Veja, não há outra fonte de vida eterna a não ser Deus. Ele é o Cristo em nosso coração. E Cristo é Jesus. E a única forma de vida eterna é Deus, a vida eterna em nosso coração. Veja, nossos pais lá em Gênesis, eles estavam morando no lugar santíssimo, lá no interior. E eles gozavam da presença de Deus em Gênesis, quando aquele pilar de fogo descia lá no jardim. Veja, e descia sobre a árvore da vida. E nossos pais se juntavam ali e tinham acesso a essa glória da Shekinah. Ali nada morria. Ali não havia tristeza, não havia poderes diabólicos, não havia morte, não havia desgraça, não havia enfermidade, porque ali estava Deus morando naquele lugar, naquele paraíso. Ali estava a árvore da vida. E nossos pais tinham acesso à árvore da vida, e a árvore da vida era a glória de Shekinah, era o pilar de fogo, era Deus, era a palavra, e ali só havia paz naquele vale, verdadeira alegria. Veja, eles eram desprovidos de luxúria, desprovidos de cobiça, desprovidos de maldade, de inveja, de engano, de mentira, de nada, dessas coisas malignas que hoje que há nesse mundo onde nós estamos vivendo. Porque eles estavam vivendo lá no interior, lá dentro do santuário, porque toda a terra estava cheia da glória de Deus, e eles habitavam na presença da glória da Shekinah, e esta glória enchia a terra por toda parte. Só havia paz no vale, não havia morte, não havia nada. Então agora, aqui nesse tempo do fim, na restauração da árvore noiva, na restauração completa de tudo isso. Veja, aqui no tempo do fim, nosso parente redentor, Senhor Jesus Cristo, desce à terra com esse título de propriedade que nossos pais perderam ao desobedecerem à palavra, quando Adão deu ouvidos ao arrazoamento da sua esposa e eles tomaram a mentira do diabo. Deus então estabelece um plano de redenção. E nós estamos vivendo nesse lugar hoje, chamado a esse paraíso. Veja, a igreja é arrebatada em Apocalipse 4, e ela entra nesse lugar secreto por revelação, ou seja, ela passa agora a entrar além do véu, lá onde está a glória da Shekinah, lá onde está o trono de Deus, debaixo do qual fluem águas poderosas, águas da vida. Nós não dependemos de fatores externos para termos vida, para termos alegria, para nos sentirmos felizes. Não, do nosso interior flui essa água da vida. Eu amo São João 7, a partir do verso 37. Isso tem sido algo de grande regozijo para mim nesses últimos dias. Veja, São João 7, verso 37. João representa a era da águia, o quarto evangelho, e representa a era da noiva. Jesus disse para João, não Batista, João o apóstolo, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Falando com Pedro. Veja, então João é arrebatado em espírito, ele entra nesse lugar secreto, e é tão verdade que não conseguiram matá-lo, porque ele estava no esconderijo do Altíssimo. Cozinharam ele por 24 horas. Não teve jeito. Ele estava cheio da glória de Deus. Depois o lançaram na ilha de Patmos, cercada de cobras, escorpiões, criminosos, assassinos e assim por diante. Não puderam matá-lo, porque ele estava nesse lugar secreto, arrebatado. Da mesma forma, nós estamos hoje. A igreja entra nesse lugar secreto. O mundo acha que é loucura, que nós estamos vivendo de uma ilusão. Mas os dias que estão pela frente vão provar essa verdade. Veja, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, disse Jesus Cristo.
Então essa igreja é chamada a esse lugar secreto, esse interior. Então veja, e no último dia, o grande dia da festa, então nós temos a Era da Águia, capítulo 7, representando o sétimo selo, o sétimo mistério. Veja, na última festa, a festa dos tabernáculos, no último dia da festa, o sétimo. E há uma chamada, de acordo com o Apocalipse 22, aqui no tempo do fim, no último dia. Quem tem sede, venha beber da fonte da água da vida. Que lugar extraordinário! E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja, há uma preposição aqui, se. Veja, a mulher do poço tem essa sede. O eleito tem essa sede. Bem-aventurado quem tem sede e fome de justiça, disse Jesus em Mateus capítulo 5. Não são todos que têm sede, mas há um povo que tem sede. O eleito, ele quer beber dessa água. Ele está cansado desse mundo. Frustração, desapontamento, tristeza, doença. Trabalha, luta, pensando em encontrar felicidade, logo está frustrado, vê que é canseiro e correr atrás do vento. O mundo não tem nada para oferecer para nós. É só cobiça, luxúria, perversidades, imoralidades, coisas perversas. Cobiça, lutas, cobiças. Veja, felicidade, gozo, alegria é ter Deus no coração. Estar contente com o que tem, amando a vida. Veja, gozando dessas delícias celestiais, contemplando e admirando a Deus em toda a criação, amando os irmãos, amando a família, amando o seu cônjuge. Que alegria, que felicidade. Então veja, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Veja, isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então veja, de onde fluirá essa fonte? De nosso interior. Em nosso interior há um altar. Onde está Deus? Onde está a glória da Shekinah? Onde o sangue está depositado? Debaixo desse altar corre essa água. Veja, isso está exemplificado em Ezequiel 47, o tabernáculo do milênio. O tabernáculo do milênio é a igreja. Ela é o tabernáculo o tabernáculo do milênio, de acordo com a mensagem Daniel, as 70 semanas de Daniel, parte 1, parte 2, por ali, Bruna fala que a igreja é o tabernáculo do milênio. Esse tabernáculo já está sendo levantado aqui. Veja, esse tabernáculo é a nova Jerusalém que desceu do céu, a Jerusalém celestial, a igreja do Deus vivo, sobre a qual a pirâmide, a cidade, em forma piramidal, desceu a pedra de coroa, o coroamento. Cristo veio sobre esta pirâmide. Veja, depois disso me fez voltar à entrada da casa. Veja, algo espiritual. E eis que saiu umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Há uma fonte aberta para essa igreja. Esta foi a água que Agar e seu filho beberam. Essa foi a água da rocha que Israel bebeu no deserto. Esta é a fonte da água viva da qual falou Davi. Esta é a fonte da qual falou Jesus. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Nós podemos gozar de um pouco dessa água, quando somos curados, quando temos alegria, quando temos um dia abençoado, mas podemos ir mais profundo. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos,
e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Veja, isso está mostrando que nós podemos viver de coisas profundas, dos mistérios escondidos que estão além do nosso entendimento, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem. Veja, as coisas profundas que estão ocultas aos olhos dos incrédulos, dos sábios, dos entendidos, e beber dessa fonte de vida eterna. Por isso prega o profeta uma mensagem intitulada Cisternas Rotas. As pessoas cavam um buraco no chão, ou fazem um lugar com pedras, e canalizam essa água que vem da chuva, que vem dos telhados, para cair dentro dessa cisterna, dependendo de um movimento espiritual, de um movimento de culto, de um dia em que todo mundo chorou, de um dia em que os hinos estavam espetaculares, e querem viver disso, de algo que já passou. E ali se acumulam insetos, lagartixas e etc, porque essa água vai ficar estagnada. Não se pode depender de fatores externos. O crente verdadeiro vive de uma fonte transbordante e que transborda debaixo do altar que está em seu coração, e é uma fonte contínua de alegria, de vida, de amor, de descanso, de paz. Vejam. Então a Umbanda prega isso na mensagem Cisternas Rotas. Parágrafo 74. Veja, em Gênesis 17, Deus se apresenta como o grande El Shaddai a Abraão. Vejam, ele veio para amamentar, né? 2 seios. El Shaddai é plural, como se fosse uma mulher com 2 seios. Fonte da vida, para que Abraão se apresente, para que Abraão sugasse dessa vida. Esse mesmo El Shaddai tem aparecido aqui no tempo do fim. Veja, por isso nós colocamos o nome em nosso tabernáculo de Tabernáculo El Shaddai. Hoje nós abreviamos com Tel Shaddai, né? Mas é a mesma coisa. Veja essa fonte, bebendo dessa fonte continuamente, uma fonte interior que flui de dentro. Veja, mas quando a vida se foi dele, Abraão com 75 anos, depois logo chegou a 100 anos, né? Deus disse a ele, eu sou o El Shaddai. Agora ele é o Shaddai, é seio. O Shaddai é plural, que significa eu sou o Deus que tem seios, como um bebê que está aflito e doente e perdeu sua força, e ele se recosta no seio da mãe e suga sua força, uma fonte. Enquanto está amamentando, ele não se inquieta mais. No seio da mãe, ele fica satisfeito enquanto está ganhando força. E qualquer um que aceitar a promessa de Deus em seu coração, porque a promessa é para vós, vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, recostar-se a isso e sugar sua força. Filho aflito, creia, é para os crentes. Estava aqui de pé na fonte cheia de sangue naquele dia. Veja, ali de pé no templo, no último dia. Zacarias capítulo 13, ele era aquela fonte na casa de Davi para a limpeza e para o pecado, limpeza de pecado. Ele era aquela fonte, no Salmo 36, 9, ele era a fonte da vida de Davi. E ele continua sendo aquela fonte na casa de Davi. Veja, em seu coração, o poeta disse, há uma fonte cheia de sangue, extraída das veias de Emanuel, onde os pecadores mergulham no fluxo, perdendo todas as suas manchas de culpa. Ele é aquela fonte de vida, fonte de água, ele é a palavra de Deus. As pessoas nesses últimos dias o têm abandonado. A palavra verdadeira, a água da vida, e têm cavado para si mesmos cisternas denominacionais, e novamente cavando e cavando, e agora descobrimos que eles têm cisternas rotas, e então essa cisterna está cheia de germes de incredulidade, orgulho, programas educacionais e assim sucessivamente, que são contrários às promessas de Deus. Eles são céticos da palavra. Agora, essas cisternas que eles possuem
A Bíblia fala, estão rotas. Cisternas rotas é uma cisterna com vazamento que está vazando. O que é isso? Está vazando para uma fossa religiosa chamada Concílio Mundial de Igrejas, e para aí, onde as cisternas rotas estão guiando. Tudo porque eles o abandonaram, a fonte da água viva, e fizeram essas cisternas, cavando aprendizado de grandes sistemas de seminários, educação e assim por diante. Esse é o tipo de cisterna que eles estão cavando hoje, pois o homem tem que ter um PhD, um LLD, ou um bacharelado em artes ou algo antes mesmo dele sair para pregar. Cisternas que estão cheias de teologias humanas. Eles o levam para essas grandes escolas de aprendizagem e ali eles injetam neles sua própria teologia feita por homens e lhes enviam por aquilo. Que dia estamos vivendo? Cisternas feitas por homens. Isso tudo você pode aplicar à busca pelas riquezas, grandeza, riquezas humanas e tudo mais. Sendo que a verdadeira fonte de alegria é essa fonte que vem de dentro para fora. Meu irmão e minha irmã, medite nisso. Nós estamos nesse dia, no último dia da festa. Uma festa onde somos chamados a termos alegria com a revelação da palavra, alegria com Cristo, alegria com a verdade, gozo e alegria, regozijando como Davi regozijava quando a arca estava voltando para o meio de Israel. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.